Entrevistado hoje no estúdio o ex-secretário de Bauru, pastor Celso Nascimento. O professor Duda Trevisani conversa agora com o nosso convidado. Celso, boa tarde. Boa tarde, professor. Como é que você está? Tudo bom, graças a Deus, tempo bom, estamos caminhando bastante, mas graças a Deus tudo bem. Bom, o Celso foi secretário das administrações do Iso Filho e exerce hoje um cargo muito importante na Igreja Quadrangular, que tem mantido você alguns dias da semana fora de Bauru, né, Celso? É verdade, é verdade. Geralmente na terça-feira estou em São Paulo, lá trabalhando como secretário nacional de Administração e Finanças da Igreja Quadrangular, e eu fico até sexta-feira, professor. Aí, sexta-feira eu volto para a cidade, que a família está aqui, os filhos, então a gente volta para casa. E como é que foi essa ascensão fantástica, embora a gente sabia de você uma pessoa muito militante dentro da igreja, mas está num dos cargos assim mais importantes hoje no estado de São Paulo, na Igreja Quadrangular? Na realidade, professor, logo que eu saí de Bauru para buscar, né, novos horizontes, nós começamos um trabalho, eu comecei esse trabalho em São Paulo, assessorando a presidência. E eu comecei mesmo lá embaixo, né, os primeiros degraus, de carregar pasta para o meu presidente, depois me tornei secretário de comunicação, trabalhando em projetos de implantação desse trabalho tão importante que é a mídia, né? Hoje a igreja tem um projeto de mídia, não a nível de TV aberta, mas nós estamos trabalhando a web já com bastante intensidade, que tem sido também aí uma comunicação que vem crescente, e a igreja tem trabalhado isso. Os artigos, as matérias que nós desenvolvemos dentro da igreja, no que tange a revistas, jornais, a parte de sites, tudo isso nós fomos desenvolvendo nessa área de comunicação, que era a linguagem da liderança para a membresia, para os membros do ministério. Aí, passado isso, fui chamado para fazer, então, ocupar esse posto de secretário de administração, que aí sim é um posto realmente importante na igreja, porque é o que administra hoje a Igreja Quadrangular no Brasil. Hoje nós temos mais de 14 mil igrejas no Brasil, 45 mil pastores e pastoras. A nossa igreja, ela também tem o conceito de que a mulher pode pastorear, então nós temos muitas pastoras no Brasil e estamos cuidando disso no Brasil, quer dizer, construção, administração, compras de imóveis, a parte burocrática é a nossa área hoje. Quantos membros tem a Quadrangular no estado de São Paulo, Celso? Hoje em São Paulo nós estamos com mais de 300 mil membros no estado de São Paulo. Quando nós falamos assim, até usamos uma expressão que é de mamando a caducando, ou seja, do bebezinho à pessoa de mais idade. Claro. Nós estamos hoje tendo essa média. E a grande maioria hoje, nós estamos bem divididos entre a juventude, a igreja hoje é muito jovem, nós temos muitos adolescentes no estado e também temos muitas pessoas da melhor idade. Quantos deputados estadual tem a Quadrangular? A Quadrangular hoje, no estado de São Paulo, ela tem um deputado, hoje, no estado de São Paulo. No Brasil, ela é representada por 8 deputados estaduais e 5 federais. E você está afiliado no PSC? PSC, o Partido Social Cristão, desde a primeira vez que saí candidato. E o PSC, a base dele não é só a Quadrangular, né? Não, é um partido multi, né? Ele tem a participação de muitas denominações evangélicas, mas ele também é aberto, professor, a outras religiões. Se a religião tem um conceito cristão, ele é bem-vindo ao partido e faz parte. Não é um partido dos crentes, dos evangélicos, é um partido de todos. E está sendo bom isso. Quantos deputados estadual tem o PSC? Hoje está com 1 deputado. Na última eleição elegeram-se 4, mas 3 por questões lá ideológicas não fazem mais parte do partido. O partido está com 1, mas sempre com a possibilidade de voltar a ter 4 cadeiras. E trabalhado para isso. Trabalhando para 4. Para 4. Bom, a boca pequena aí, eu escuto inclusive de pessoas que são candidatas até a deputado de Bauru, que uma das surpresas vai ser a eleição de um senhor chamado Celso Nascimento, entendeu?
que é exatamente, embora você não coloque que a igreja está te apoiando, mas segundo dizem nas bocas pequenas aí, a igreja deve te eleger, e claro, e mais um trabalho paralelo que você está executando. É verdade, professor. Nós estamos trabalhando hoje num projeto família, um projeto que engloba não só o projeto da própria igreja quadrangular, mas nós temos hoje aberto essa discussão para várias frentes, para vários segmentos. Eu creio que hoje a família, ela está sendo realmente alvo de um ataque muito grande. E a gente sabe, professor, se a família, independente de que religião, de que igreja pertence a esta família, se amanhã ou depois nós perdermos esse conceito família na sociedade, a sociedade vai entrar no caos. Hoje nós já temos alguns caos presentes, um caos financeiro, uma inflação que está aí, embora ninguém está ainda sentindo, mas ela está presente, ela está entre nós. Ah, já estão sentindo. Já estão sentindo, já estão sentindo, já começou. Quem vai no mercado mais atuante, mais frequentemente, já está percebendo as variações. Nós estamos vendo que o Brasil hoje está sofrendo por conta desse clima maluco, não é? Eu tenho uma ação muito forte no estado de Porto Velho, e lá nós vimos, professor, uma região do estado 70 dias debaixo d'água. Alguns municípios, tem um município chamado São Carlos, nós prestamos muita assistência naquela região, ele ficou praticamente destruído, 2.000 casas, igreja católica, igreja cristãs, lugares diversos, mercado, acabou com tudo. Então esta variação que a gente percebe de um lugar muito cheio de água, inundações, outros lugares secos, como São Paulo está vivendo aí a sua maior crise. Agora é tudo inundado. Paraná e Santa Catarina está tudo inundado. E a gente vai percebendo que as lavouras estão sendo também afetadas, né? E a produção de grãos no Brasil, que muitas vezes a gente ouve falar, olha, está quebrando recorde, batendo recorde, assim como produz muito, perde muito também. É verdade. E a população, ela vai começar a sentir isso. E a gente tem realmente esta preocupação de ter um trabalho que abranja realmente a todos, porque todos estarão envolvidos. Essa é a nossa visão atualmente. Por isso, a grande oportunidade realmente de Bauru ter mais um representante, ou de pelo menos ter um representante, claro. Eu sou daqui. Ô Celso, para presidente da República vocês têm o pastor Everaldo. Que é candidato pelo PSC, né? Exatamente. O pastor Everaldo é de que denominação religiosa? Da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. E parece-me que nessa última pesquisa foi o único que cresceu. Deu uma aumentadinha lá no percentual já, né? O que a gente percebe é que devagarinho as pessoas estão percebendo a necessidade de avaliar e reavaliar o que está acontecendo. Reavaliar é o que está presente. Se nós começarmos a pensar no que está presente, há uma necessidade de se repensar se vale a pena continuar ou não, por tudo que nós já vimos e por tudo que está acontecendo. E na avaliação, professor, nós vemos a possibilidade de novos nomes. Eu, claro, vou defender do meu partido, o nome do pastor Everaldo, mas a gente sabe que tem outros nomes muito bons aí, que o Brasil poderia pensar, e quem sabe, nesta mudança que poderia acontecer, nós poderíamos ter de volta um Brasil um pouco mais solidificado. Isso é verdade. Você é pré-candidato a deputado estadual? Deputado estadual, estarei aí trabalhando nessa visão. E quero, na Assembleia Legislativa, representar Bauru. Eu acredito que Bauru, que foi uma cidade que teve no passado grandes nomes, que ajudaram o Brasil. 5 deputados, né? Pois é, Bauru, de repente, no cenário político, ele está meio que sumido. Então, nós estamos aí procurando esses. Ô Celso, você já foi candidato a deputado estadual. Quantos votos você teve? Quase 30 mil votos. Quase 30 mil votos. E foi um tempo difícil para a gente, professor, mas eu tive daquele período a experiência de como é realmente trabalhar para se eleger. E hoje nós estamos trabalhando com um espaço ainda maior, com uma experiência ainda maior nessa área, com pessoas que estão vindo nos ajudar e, graças a Deus, a gente tem contado com experiências, com pessoas que já passaram também por processos eletivos, estão nos ajudando
E eu creio que a cidade de Bauru, desta vez, vai ter pelo menos mais um. Se tiver alguns, eu farei parte desta equipe aí de mais um, representando Bauru. A chance é muito grande. Qual que vocês calculam que é o número mínimo de votos para ser deputado estadual pelo... O PSC hoje faz cadeira com aproximadamente 55 mil até 60 mil, tem cadeira. Eu tive 30 mil na eleição passada. E eu creio que pelo trabalho que nós estamos envolvendo, porque eu não parei, professor, os últimos 4 anos eu continuei trabalhando e ampliando as fontes, as linhas aí de apoiamento. Então eu creio que nós vamos alcançar aí uma boa quantidade de votos. Eu estou trabalhando em toda a região de Bauru, daqui até Presidente Prudente, daqui até São José do Rio Preto, daqui até Araçatuba. Então, estamos realmente trabalhando com afinco para que alcancemos. Então, uma média de 55 mil votos, fala-se até em 50 mil. Mas a gente, com prudência, está jogando um pouquinho para cima e também trabalhando para pelo menos ter 70, 80 mil votos para chegar lá. E vamos chegar lá. Ô Celso, você como um religioso militante, como é que você vê a violência, o crescimento da violência, Celso? Olha, professor, nós cremos em 2 ações. Nós cremos que numa ação espiritual existe hoje, dentro da Bíblia, que é o nosso livro, nosso conceito, nossa bússola, a expressão de que nos últimos tempos aumentaria a violência, a criminalidade. A Bíblia diz isso. Mas o que nós percebemos que o que está ajudando o crescimento da violência é o desmando, é a impunidade, é uma palavra muitas vezes comentada, falada, mas infelizmente é uma grande realidade. A impunidade daquele que pratica a violência, e nós vemos aí ela em muitas dimensões, da criança que já é levada a ser o carregador das drogas, o avião, o laranja, enfim, cada nome que é dado aí, o burro, enfim, a mula de carga das drogas. Esta criança, ela já é conduzida num sistema muito pesado. E nós vemos hoje que os comandos criminosos, eles têm uma força, professor, eles têm uma autoridade que nos assusta. No Rio de Janeiro, nós temos as nossas comunidades evangélicas lá no morro. E para poder um líder nosso acessar o morro, chegar aonde está implantado uma de nossas células, ele tem que pedir a bênção, a autorização para o chefe do comando do local. Ou seja, não é a polícia, não é o governo, não são as autoridades que protegem o pastor. Quem dá a permissão para isso são esses... Absurdo. E quer saber, aqui em Bauru não é diferente. Nós temos atividades no Jaraguá, nós temos atividades nos bairros mais pobres, mais distantes, que acontece a mesma coisa. Os nossos líderes têm que conhecer os líderes da boca, e ali então, conversando com eles, eles ditam algumas regras, como que o nosso líder tem que se comportar lá dentro, e então recebe autorização. Os nossos carros entram com a luz interna acesa quando são reuniões à noite, são identificados por aqueles que são os vigias deles. Ah, esse é o pastor tal, é a pessoa tal, pode entrar. Isso acontece aqui nesta cidade. E esta violência, ela vai crescente até alcançar o que nós chamamos de violência dos colarinhos brancos, que são aquelas autoridades ou aqueles segmentos, aquelas pessoas que poderiam ajudar a controlar, mas eles participam. Nós vemos aí questões de propina, nós vemos aí questões de desvios de quantidades enormes de verbas, fruto desta violência, porque isso também depois vai refletir na violência. Então nós temos hoje uma quantidade de situações que levam a isso. O tráfico, nós temos aí a pirataria. Tudo isso, professor, tem contribuído para que a violência cresça cada dia mais. E o que nós vemos hoje nos programas que apresentam as questões de violência é assustador. As pessoas se matando por nada. Uma briga por causa de uma correspondência, a pessoa mata a outra. No trânsito, hoje, a gente está ali em São Paulo e vê uma pequena fechada, já é motivo de um sair armado e dar o tiro no outro. É uma judiação, e vê uma juventude inteira se acabando. E é muito simples o motivo. Traficar droga é muito dinheiro por trás disso, porque tem muita gente que financia isso usando essa porcaria
cara, às vezes, ele não enxerga, ele acha que ele usa. Você está alimentando esse tráfico nojento que está aí por trás. É muito dinheiro e a impunidade. Quer dizer, o cara sabe que se ele é preso, ele fica pouco tempo na cadeia, daí a pouco ele está na rua, né? E é lamentável. Então, esses dois fatores que alimentam o tráfico. Primeiro, o volume de dinheiro é muito grande. Segundo, a impunidade é um absurdo. É terrivelmente constrangedor nós vermos que uma pessoa hoje, se ela matar alguém, professor, cada vez menos será a pena para esta pessoa. Eu amo os animais, mas é constrangedor ver que se a pessoa afetar um cão, ela pode pegar 7 anos de cadeia, e se ela matar um ser humano, corre o risco de ficar 7 meses na cadeia. Ou seja, absurdo. A inversão de valores hoje... Aqui em Agudos nós tivemos caso, um menino de 17 anos e pouco, matou uma pessoa, ficou 5 meses internado na Fundação Casa, soltaram dali 2 dias, ele matou outro. Mas e isso vem acontecendo sistematicamente. E aí vem aquela famosa discussão de quantos anos hoje pode ser considerado maioridade. Eu acredito que a evolução hoje da espécie está que daqui a pouco, com 12 anos, a criança já sabe, tem a consciência total. Eu lembro, professor, que na nossa juventude, uma criança ela sabia jogar búrica ou bolinha de gude, soltar peão. Eu vejo que criança hoje de 2 anos pega um celular, um computador e destrincha, ele começa a trabalhar. Então a cabeça hoje de uma criança, ela está evoluída completamente diferente, muito diferente. Época. E essa história de deixar um menino aí, que não é tão menino mais, o tamanho de homem, de 16 anos, matando e não dando impunidade a ele, é complicado. O doutor Natanael pergunta para você, pastor, as igrejas evangélicas, principalmente as pentecostais, são as que mais criticam a união homoafetiva, dizendo que a Bíblia não permite tal relação. No entanto, no livro de Samuel, talvez o capítulo 26, eu não tenho certeza, existe uma passagem entre Davi e Jonatas que tudo leva a crer que foi uma relação homoafetiva. Pergunto, o senhor conhece essa passagem bíblica? E como é pré-candidato, qual é a sua posição sobre o casamento gay? Muito Doutor Natanael. Doutor Natanael, primeiro, a interpretação bíblica, ela está equivocada em relação ao sentimento de Davi com Jonathan. Assim como o sentimento que muitas vezes colocavam de Jesus com Maria Madalena. Eu acho que muitas vezes as pessoas querem achar um ponto aonde não existe para sustentar as suas opiniões. É bom lembrar que a igreja evangélica, ela segue a Bíblia como um livro de instrução, e os pastores, os evangélicos, os crentes, como são chamados, têm esse posicionamento por conta de que a mesma Bíblia que ele está citando, cita inúmeros outros trechos em que diz sobre a questão de homossexualidade. Nós pastores, nós evangélicos, nós crentes, doutor Natanael, nós não temos a preocupação se a pessoa quer ser ou não homossexual. Nós entendemos e respeitamos que esta pessoa, tendo esta vontade, esse desejo, a prática pessoal dela, é por conta dela, professor. Nós não estamos, como muita gente quer colocar, nós não estamos criando situação, criando problema para os homossexuais. Nós não somos homofóbicos. O que nós não concordamos é quando isso querem dizer aos heterossexuais que eles têm que também aceitar isso, engolir isso. Assim como nós somos héteros e a nossa forma não precisa ser imposta para o homossexual, da mesma forma nós queremos que a forma dele agir, dele pensar, dele ser, não seja imposta a nós. Então, esse respeito e esse equilíbrio, ele deve existir. Eu creio que cada um vai dar conta de si. Se o Jonathan e se o Davi tiveram esta prática, um dia eles vão ter que encontrar-se com Deus e prestar conta a Deus. Agora, justificar isso para eu ser ou para eu deixar de ser, nós não temos esse tipo de conceito. Eu entendo que cada um é cada um.
E uma coisa eu sei, independente da crença, do credo, da fórmula de processar a sua fé na Terra, um dia nós cremos, nós acreditamos que todo ser humano, ele terá um encontro com uma entidade maior, um ser superior, o grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso. Cada um dá o nome que quiser. E se isto vier a acontecer, se for verdade que isso vai acontecer, se você, doutor, acreditar nisso, o que nós pensamos é o seguinte: lá você dá conta, lá você pergunta para Deus se Davi fez, se Davi deixou de fazer. Aqui na Terra, professor, estas questões são polêmicas, são para polemizar situações que nós não precisamos. Eu não estou aqui hoje, e não estarei como deputado, quando Deus me der a vitória, para dizer se sou contra o homossexual, sou a favor do homossexual. Eu serei contra se o homossexual precisar de um tratamento médico e ele não tiver. Aí eu sou contra isso, eu acho que ele tem que ter um cuidado médico. Eu sou contra se o homossexual precisar de um atendimento de segurança e ele não tiver. Eu sou a favor que ele tenha também um atendimento de segurança. Ou seja, como cidadão, como ser humano, se ele é homossexual, se ele é heterossexual, a opção sexual dele, para mim, não tem a mínima importância. Tem como cidadão. E como cidadão, eu vou querer lutar por ele, vou querer lutar pela família, porque eu entendo que a família tem que ser prestigiada. Se a família perder hoje o conceito que tem de ser a célula máter da sociedade, de ser aquilo que dá sustentação ao ser humano, pai, mãe, homem, mulher, filhos, se nós perdermos isso, doutor Natanael, nós perderemos com certeza aquilo que hoje dá um pouco ainda de consistência ao ser humano. Porque enquanto existir a família, ainda nós temos o princípio de moral, de bons costumes, ainda acontecendo. A hora que acabar isso, acabou tudo. O PSC no governo federal tem candidato próprio, que é o pastor Everaldo. E para o governo estadual, vocês vão ter candidato a governador? Estão com tendência de apoiar quem? Professor, sábado agora nós teremos a nossa convenção. E a tendência do partido hoje, o que se comenta no partido, pode ser um apoio ao governador Geraldo Alckmin. Há uma possibilidade desse encaminhamento, mas toda a decisão vai acontecer no sábado, de manhã na Assembleia Legislativa, e nós então já estaremos sendo orientados qual a direção do partido. As características levam-nos a crer isso. O Alan do Geisel, ele pergunta: Celso, a palavra de Deus fala que os pastores têm que trabalhar para as ovelhas evangelizando. Como o senhor vê um pastor entrar na política? Eu creio, Alan, que todos os segmentos da sociedade são importantes. Se nós entendermos que um pastor que ora para que uma pessoa seja curada, abençoada, ora para que saia das drogas, ora para que um pai de família, que hoje muitas vezes embriaga-se, chega em casa, bate na mulher, briga com os filhos, ele não tem emprego fixo, ele não deixa a sua família alimentada. Então nós entendemos, Alan, que o pastor, ele tendo essa função de aconselhamento, de orientador, ele pode ajudar muito dentro da igreja. Mas nós temos também a oportunidade de, como igreja cidadã, a igreja ela não pode ficar alijada de tudo, ela não pode se ilhar e considerar-se ela apenas ali dela, dentro dela, a fonte de ajuda à membresia. É bom saber, Ana, que os membros de uma igreja, ele mora numa cidade ou num estado. Então, como moradores, eles são cidadãos. E como cidadãos, eles vão também precisar não só da oração para a cura, para a restauração da família, eles vão precisar de saúde, educação, eles vão precisar de segurança, eles vão precisar que o Estado, que o município dê a eles como cidadão também as necessidades que eles precisam. E é nesta hora que a igreja, tendo seus representantes, pode contribuir. Não que nós vamos mudar o planeta, nós não vamos mudar o mundo, mas nós podemos ser uma peça a mais nesse grande tabuleiro para ajudar
ajudar a dizer ao senhor prefeito, nós precisamos de um asfalto na nossa cidade, no nosso bairro, nós precisamos de um atendimento aqui mais presente. Nós podemos dizer ao governador, como deputados, olha, governador, a nossa cidade de Bauru, ela tem estas necessidades e nós precisamos que seja olhado a cidade de Bauru. Nós precisamos que o Estado de São Paulo melhore nisso ou naquilo. E eu acredito, Alan, que como qualquer linha da sociedade pode extrair representantes para estar defendendo, a igreja também. Ela não está alijada do processo, ela está no contexto, ela faz parte do projeto. Por isso que hoje um pastor bem instruído, um pastor bem orientado, e nós temos, graças a Deus, hoje o conceito cristão não é mais ligado à pessoa ignorante, à pessoa que não sabia nada da vida, que não tinha nada. A igreja era um conceito do passado que era só para pobres e miseráveis. Hoje, Ana, isso mudou. Hoje nós temos professores, advogados, médicos, dentistas. Hoje nós temos juízes, desembargadores que compõem o ministério da igreja. E por que também não termos políticos que sejam sérios, que trabalhem com dedicação? Então, esta é a nossa vontade, esta é a vontade da igreja. Para deputado, você vai fazer dobradinha na hipótese de você ser candidato, é claro, o Celso é pré-candidato a deputado estadual pelo PSC. Para deputado federal, que tipo de dobradinha você pretende fazer, Celso? Na cidade, professor, eu gostaria muito de ter a oportunidade de dobrar com alguém que tenha junto conosco esta visão da cidade. Eu sou bauruense, eu nasci aqui, eu tenho 56 anos de idade, eu estou na cidade de Bauru, não por acaso, estou porque existe um projeto na minha vida, os meus filhos nasceram aqui, minha família está aqui, e eu vejo hoje que Bauru precisa realmente se unir para que cheguemos lá, tanto em São Paulo, ter mais um nome, e também nós precisamos ter em Brasília nomes que possam trazer para Bauru aquilo que Bauru precisa. E se nós tivermos a oportunidade de encontrar um parceiro que possa, junto conosco, granjear os votos, que eles não sejam espalhados. Nós tivemos aqui, professor, por exemplo, uma quantidade enorme de votos para o Tiririca. Uma grande pessoa, por incrível que pareça, na Câmara Federal é uma pessoa séria. Lá ele não é o palhaço Tiririca, ele é o deputado Tiririca. Dizem até que ele nem quer mais ser candidato por conta de não encontrar espaço lá. Qual é o partido do Tiririca? Professor, me falha a memória qual que é agora. No momento esqueci. PR parece. Acho que era PR. Isso mesmo. E Bauru votou muito nele, mas o que o Tiririca fez por Bauru? Ele nem sabia onde é Bauru. Acho que ele nem tinha ideia. Ele nem tinha ideia da nossa cidade. Eu tive 5 mil votos numa cidade que eu nem sei. Nem sabe a existência. E, infelizmente, muitas vezes, essa dissipação dos votos da cidade acaba que Bauru vai mais uma vez correr o risco de não ter os seus representantes. Eu sonho que nós tenhamos o representante. Então, se nós tivermos a possibilidade de compor com o nome na cidade, professor, eu prometo que eu vou trabalhar muito mais alegre, muito mais efetivo nessa proposta. Celso, mais alguma coisa? Eu quero agradecer a oportunidade e dizer que hoje eu tenho um sonho muito grande para Bauru, que é o emprego. Nossos jovens se formam e muitos deles vão embora, porque os empregos melhores não estão mais em Bauru. Hoje a gente vê cidades, a exemplo de São José dos Campos, Jacareí, professor, é uma cidade que está crescendo muito. Quando a gente fala em emprego, não é aquele empreguinho do salário mínimo, daquela função só básica. A gente fala de um emprego mais especializado, de uma Embratel, de uma Embraer, de uma empresa que traga conceitos melhores, de formações melhores para a cidade. A gente tem um aeroporto aqui hoje, que é como se fosse um campo, né? O aeroporto campo. E quantas coisas poderiam acontecer no entorno desse aeroporto? Quantas empresas poderiam ser montadas de transporte, de importação, exportação? E o Bauru precisa ter isso. Então é uma das nossas lutas, porque eu tenho filhos hoje formados e tenho medo que daqui a pouco, para eles serem alguma coisa na vida, eles tenham que ir embora. Queremos segurar os talentosos em Bauru e ver Bauru crescer cada dia melhor. Muito obrigado, professor. Celso, obrigado pela presença. Agradeço.
Vai torcer para o Brasil na Copa? Com certeza. Você gosta de futebol? Eu gosto de futebol, vou torcer, sou brasileiro e eu estou torcendo para que Hexa seja nossa. Vamos torcer. Vamos É o lá. que eu falo. Agora, o futebol é a alma do brasileiro e é o que o brasileiro É o faz momento, melhor, é verdade. né, Celso? E por que o resto incrível do que mundo, pareça, claro. o futebol deixa a gente um pouquinho mais verde e amarelo, né? A gente fica um pouquinho mais voltado ao Brasil, a gente percebe isso. Os comerciais, as cidades, os enfeites, a brasilidade volta um pouquinho mais, né? É quando mais tempo a bandeira do Brasil está pela cidade aí, é nessa época. Infelizmente, nessa época. Mas que viva a Copa. Bom, tá aí mais um pré-candidato de Bauru, o Celso, foi secretário municipal, mora em Bauru, embora hoje ele exercendo um cargo na administração da Igreja Quadrangular, fica 2, 3 dias em São Paulo e 2, 3 dias em Bauru. Segundo dizem, eu não consigo avaliar o que uma comunidade grande como a Quadrangular pode dar para um deputado. Segundo dizem, o Celso, eu já ouvi de gente que é candidato. Duda, surpresa vai ser. O Celso Nascimento está eleito. Falei, será? Está eleito. Ele, Quadrangular elege ele. Está aí, é uma pessoa honesta, um bauruense inteligente, de inteligência acima da média. E nós queremos de gente de Bauru, seja do PT, do PSDB, porque não pode ter um deputado só. Isso é um verdadeiro absurdo. Nós queremos 3 estaduais e 2 federais. O federal já tem, o astronauta é candidato, viu? É candidato? Candidato, o astronauta é candidato, ele tem voto no estado inteiro, né? Esse eu acho que vai. Tomara que quando ganhar, quando ele estiver lá, ele desça em Bauru. Né? É, a família está aqui, Que mora beleza, aqui vai também. ser maravilhoso. Ele tem o Gazeta com chance, a Estela no PT, você, segundo dizem, o Purininho. Vamos ver. 3, Pedro Tobias, que seja reeleito, fez muito trabalho para Bauru, mas só o Pedro é muito pouco, nós precisamos de mais gente. Precisamos de mais gente. Essa menina de Pederneiras aí, a Ivana, também está bem cotada. Tenho aqui em Agudos, você lembra do Taviani? O Taviani, o Carlos. Carlos Tá quase foi na outra. Nós queremos gente, não interessa o partido. É verdade, o nosso partido é Bauru. Isso. E tem que ter representatividade. Claro que tem deputados federais que estão sempre aqui, durante todos esses anos trazem verba para Bauru. Então a gente respeita até o voto num desses deputados, mas para de votar nos tiririca da vida que nem sabe onde fica Bauru. Isso daí, Bauru não é um voto de protesto e Bauru não ganha nada com isso, só perde. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.